Eu gostaria de ler então Mateus verses 18 to 20. capítulo 28, de 18 em diante. Then Jesus came to them and said, Então Jesus aproximou-se deles e falou: all authority in heaven toda a autoridade me foi dada no and céu, all authority in Brazil e toda a autoridade has no been Brasil given to Jesus, foi dada a Jesus, not to Lulu, não a Lula, not to Bolsonaro. não a Bolsonaro. All authority in Brazil Toda a autoridade no Brasil has been given to Jesus. foi dada a Jesus. Therefore, Portanto, go ide and make disciples of all nations, e fazei discípulos de todas as nações, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teaching them to obey ensinando-os a obedecer everything He has commanded you. todas as coisas que Ele vos tem ordenado. And surely I am with you always, even to the end of the age. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. And you know, one of the strategies of the devil, E vocês sabem que uma das estratégias do diabo, according to Daniel chapter 7, de acordo com Daniel capítulo 7, is to wear down the saints, é sempre fazer com que os santos fiquem cansados, exauridos, overpower us, e tirar o poder da and gente simply make us exhausted. e simplesmente nos tornar pessoas Bible exauridas says, de forças. Mas a Bíblia diz: Those who wait upon the Lord aqueles que esperam no Senhor will renew their strength. renovarão suas forças, They will mount up with wings like eagles. e eles vão então subir com asas And como so águias. the secret E então o segredo is to learn how to wait on God. é aprendermos a esperar em Deus. The more tired you feel, Quanto mais cansado você se sente, you have to stop everything você tem que parar tudo and you have to wait on the Lord. e esperar no Because Senhor, He has all the authority of porque Brazil. é Ele quem tem toda a autoridade no Brasil. And we are His representatives on the earth E nós somos representantes dele aqui na terra, to bring about His will. para trazermos a vontade dele, fazermos a vontade And dele. I want to tell you this, E eu quero dizer a vocês o seguinte, that in the Bible, que na Bíblia it is clear that God is a globalist. está claro que Deus é um globalista. Genesis chapter 12 verse 3, Gênesis 12:3, when He called Abraham, quando ele chamou a Abraão, and as I shared last night, we are the children of Abraham. como eu compartilhei ontem à noite, nós somos filhos de His Abraão. promises for us. Então as promessas que ele fez para ele também são para nós. God said, I will bless those who bless you, Deus disse para Abraão: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, and whoever curses you, I will curse. e aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Why? Por quê? That all the nations on earth will be blessed through you. E todas as nações da terra também serão abençoadas através de ti. From the beginning, God has been a globalist. Então, desde o começo, Deus ele After sempre all foi the um globalista, nations. por todas as nações. Psalm chapter 2 verse 8. Então, Salmo 2:8, Ask me, pede-me, and I will make the nations your inheritance. e eu darei a ti The como ends herança as of the nações, earth, your possession. e até os confins da terra como tua Apóstolo. possessão. Apóstolo, You must ask the Lord for the nation of Brazil. você deve pedir a nação do Brasil You ao must Senhor. ask the Lord for the nation of Brazil. Pastores, vocês têm que pedir a nação do Brasil ao Senhor. The Bible says, ask me. A Bíblia diz: pede-me. Just go ahead and ask me. Então vão e peçam a For the Ele. nations. Pedem as nações. Psalm 47 verse 2. Salmo 47:2. For the Lord Most High is awesome. Porque o Senhor Todo-Poderoso, Ele é great- tremendo. The great King O grande Rei over all the earth. sobre toda a terra. He is a globalist. Ele é um globalista. He is the great King of the whole earth. Ele é o grande Rei de toda a terra. Psalm 42 verse 7. Salmo 42:7. For God is King of the whole earth. Porque Deus é Rei sobre toda a terra. Sing to Him a song of praise. Cantem a Ele então com hinos de louvor. Also Psalm 67. E também Salmo 67. This is one of my favorites. Esse aqui é um dos meus prediletos. Zechariah 14:9. Zacarias também 14:9. The Lord will be king over all the earth. O Senhor será rei sobre toda a terra. The Lord will be king O Senhor será rei over all of Brazil. sobre todo o Brasil. On that day, Então naquele dia there will be one Lord, haverá um Senhor and His name the only name.
E o nome dele será o único nome. John 3:16. João 3,16. For God so loves the world. Porque Deus amou o mundo. God so loves the globe. Deus amou o globo. He is a globalist. Ele é um globalista. He sent his only son into the world E ele enviou o seu único filho ao mundo to win the world. para ganhar esse mundo. And Matthew 28. Em Mateus 28. And I already read that to you. E eu já li isso aqui para vocês. And because he is king over the whole earth, E porque Deus é rei sobre toda a terra, he asks for nations. ele pede por nações. And then he commissions his disciples Aí então ele vai e comissiona os seus discípulos, vocês e eu, to go into the world and make disciples of those nations. para que nós vamos a todo mundo e façamos discípulos de todas as nações. Amen. Amém ou não amém? That's our job description. Essa então é a descrição do nosso trabalho. Go into all of Brazil Irmos a todo o Brasil and make disciple of this nation. e fazermos discípulos desta nação. When I was about 40 years old, Quando eu tinha cerca de 40 anos de idade, long ago, muito tempo atrás, because now I'm 63, porque agora eu tenho 63, I was praying the Bible. eu estava orando a Bíblia. My husband and I have written books on biblical meditation. Eu e o meu esposo havíamos escrito livros a respeito de meditarmos na Bíblia. I was praying the Bible and I began weeping by myself. E eu estava então orando ali a Bíblia e comecei a chorar sozinha. As God was showing me À medida que Deus me mostrava how he answered so many of my prayers since como a Ele havia child. respondido tantas das minhas orações desde criança. And I began weeping by myself. E ali sozinho eu comecei a chorar. And out of my spirit came these words. E aí do meu espírito vieram essas palavras. God, you have answered so many of my prayers. Deus, o Senhor tem respondido tantas das minhas orações. I'm going to give the rest of my life Eu vou entregar o restante da minha vida to answering your prayers. para responder as tuas. Which led me O que me levou to study the Bible. a estudar a Bíblia. I know what I pray about. Eu sei sobre o que eu tenho orado, What does God pray about? o que Deus ora, What is God's will? qual é a vontade de What Deus. does God tell us? You know, the longest prayer in the whole Bible A maior das orações, a mais longa na Bíblia, that God prays que Deus orou, is John 17. é João 17. And do you know how many times E vocês sabem quantas vezes I hear Christians criticizing Christians? eu ouço cristãos criticando cristãos, Jesus himself, quando o próprio the Jesus, great high priest, o grande sacerdote, is sumo ever sacerdote, living to make intercession for us, que vive para fazer is intercessão por nós, praying for us to be one, ele tem orado para que nós sejamos um. and for nations, all the nations to come to himself. E para que as nações, todas as nações venham para ele. And we are sinning against God by criticizing other believers. E nós estamos pecando contra Deus, criticando outros cristãos, outros crentes. I was reading on social media this week Esta semana eu estava lendo na mídia social that there were people criticizing que haviam pessoas criticando this conference. esta conferência. And I began to just say, Lord, Eu disse, Senhor, forgive us. perdoe-nos. You are praying O Senhor tem that we orado become one. para que nós nos tornemos um. And do you know when Paul and Peter had an issue about doctrine? E sabe quando Paulo e Pedro tiveram aquele assunto a respeito de They doutrina? didn't criticize one another. Eles não ficaram criticando um Do ao you know outro. what they did? Sabe o que eles fizeram? They walked to each other Eles foram um ao outro. and they withstood each other to the face. E eles então ficaram cara a They cara. talked to each other. E eles conversaram um com o And outro. they said, why do you do that? E ele então perguntou, por que Why você do you faz do isso? that? Por And que they que faz aquilo? disagreed even. E eles até discordaram. And years later, E anos depois, Paul was proven right. Paulo, ele foi provado que estava But they certo. didn't separate. Mas eles não se Paul separaram. didn't say, Peter, you're not a Christian because you don't do it exactly the way I do it. Paulo não disse, você Pedro, não é um cristão porque você não faz as coisas And do when jeito que you eu talk faço. to the face, E quando você fala cara a cara you com solve alguém, many problems. você resolve muitos problemas. You can discover if they know the Lord. Você pode descobrir se a pessoa If também they're born conhece ao again. Senhor, se a pessoa é nascida de And novo ou if não. they're not born again, E se a pessoa não é nascida de you novo, can lead them to Jesus. você pode levar esta pessoa a Jesus. But do not say critical things about Christians on social media. Mas não fique criticando cristãos na mídia social.
That's very unholy. Porque isso é algo que não é santo. Unholy behavior Esse é um before the Lord. comportamento que não é santo diante de Deus. Gossip. É um escândalo, é fofoca. People you've never talked to. Pessoas com quem você até jamais conversou cara a cara. I think it hurts God's heart. Eu creio que isso fere o coração de Deus. But as king of the whole earth, Mas como rei de toda a God terra, asks for nations. Deus pede por nações. And then he commissions us Então ele nos comissiona to go do it, Para- make disciples of them. para que nós vamos e façamos discípulos das nações. In Exodus in the desert, E em Êxodo, lá no deserto, God built a nation out of refugees. Deus ele edificou uma nação com refugiados. In Canaan, in the promised land, E em Canaã, já na terra prometida, Joshua established a nation that was seeking a homeland. Josué They estabeleceu built a nation. Ele estabeleceu They uma built the uma cities. nação que estava buscando uma They terra para actually eles. founded cities and settlements. E ali eles então fundaram cidades, Set up governments. eles estabeleceram governos Distributed wealth to the poor. e distribuíram também Built as schools. riquezas com os pobres. This is our mandate. Esse é o nosso mandato. And the early apostles took Matthew 28 so literally E também os apóstolos da igreja primitiva, eles assumiram de tal maneira, Mateus capítulo 28, that in their lifetime que na vida deles, they saw massive transformation. eles viram uma transformação maciça na sociedade, Not just of individuals, não somente de indivíduos, which we praise the Lord for, pelo que nós já louvamos ao Senhor, but of cities, mas de cidades, nations, nações and whole regions of the earth. e completas regiões na terra. For example, Jerusalem, Por exemplo, Jerusalém, Acts 5:28. Atos 5:28. And it's the enemies and the critics of the apostles Eram os inimigos e os críticos dos apóstolos that said, "We gave you strict orders not to teach in Jesus' name." que disseram: nós te demos ordens estritas para você não And falar then sobre it esse said, nome. "But you have filled Jerusalem with this teaching." Mas aí eles disseram ainda: mas vocês encheram Jerusalém com esses ensinos. The church filled Jerusalem with the word, with the teaching of God. A igreja encheu Jerusalém com os ensinos a respeito de Deus. Make disciples of nations, Façam discípulos das nações, teaching them to do everything I commanded you. ensinando-os a fazer tudo que eu vos tenho ordenado. Then you can go to Ephesus and all of Asia. E então você pode ir para a Ásia e para Éfeso e toda a Ásia. Acts 19 verse 10. Atos 19:10. Paul left them Paulo os deixou and he took the disciples with him e ele levou alguns discípulos com ele. and he had discussions daily E ele tinha então, ele discutia a palavra com eles in diariamente. the lecture hall of Tyrannus. Ali no lugar onde Tirano ensinava. Paul was teaching out in the streets, Paulo estava ensinando a out partir in the das public ruas square, e também nas out praças in the lecture halls, e também nas out salas in the university de ensino, campuses. nos campos da universidade. Paul went out there to teach. Paulo foi lá para fora You ensinar. don't need a pulpit. Ele não precisava de um púlpito. You can equip your saints Você pode equipar os teus santos, from your pulpit sim, do teu that púlpito, when they leave the building, para que quando eles deixem o they prédio da can igreja, teach in the lecture halls. eles possam in the ensinar libraries, nas livrarias, and the na university biblioteca, campuses. no campus da universidade, onde for que eles, por eles andarem. And it says this went on for 2 years in Ephesus. E disse então que isso aconteceu durante 2 anos lá em Éfeso. Listen, Agora ouçam. so that all the Jews and Greeks who lived in the whole province of Asia heard the word of the Lord. A fim de que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouvissem a respeito da palavra do Senhor. He wasn't just teaching on Sunday. Ele não estava somente ensinando aos domingos, Every single day. mas todos os dias, Until all the Jews and all the Gentiles até que todos os judeus in the e os whole gentios province e toda a província heard the teaching of the Lord. ouvissem os ensinos a respeito do And Senhor. we can go to Acts 17:6. Nós podemos ir também para Atos 17:6. They filled Jerusalem, they filled Ephesus, they filled Asia. Eles encheram então Jerusalém, encheram Éfeso, encheram a Ásia. And in Acts 17:6, E em Atos 17:6, this persecuted church aqui já a igreja perseguida, that everybody was criticizing, em que todos estavam criticando a igreja, they dragged Jason and some of the brothers
before the city officials shouting. Eles então vieram e arrastaram Tiago e os irmãos ali para diante das pessoas importantes da cidade. And this is what they shouted. E olha o que eles gritavam. These people, these men, Essas pessoas, esses homens who have turned the world upside down. que viraram o mundo de cabeça para baixo. They've turned the whole world upside down. Eles haviam virado o mundo de cabeça para baixo. They came here too. Eles chegaram aqui também, eles disseram. You know that there was a very small group of apostles and disciples Vocês sabem at that time. Que havia um grupo muito pequeno de apóstolos e The discípulos small naquela group época that taught every day, que ensinavam todos os dias, everywhere they went, por onde iam, that knew the word of the Lord. que conheciam a palavra do They Senhor taught them to do it. e ensinavam as pessoas They obeyed the Great Commission a fazerem, a viverem a palavra. Eles ensinavam a grande comissão. in their lifetime. E então, no tempo de vida They deles, turned the world upside down. eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Everywhere they went, Por onde eles iam. the disciples not only preached for the conversion of souls, Os discípulos não somente pregavam para a conversão de almas, but for the discipling of cities and nations. mas também para o discipulado de cidades e nações. Today, many believers around the world have reduced the Great Commission Hoje em dia, muitos cristãos ao redor do mundo, eles reduziram a grande comissão to evangelistic meetings. a cultos evangelísticos. However, Contudo, as I told you, I started reading completely different books. como eu disse, eu comecei a ler livros completamente I diferentes. began to study what brings transformation Eu in a comecei city. a estudar nation. o que traz uma transformação numa cidade, uma And nação. one of the books I read E um dos livros que eu li was by a woman named Landa Cope, foi de uma mulher chamada Landa Cope. and she wrote this book called The Old Testament Template. E ela então escreveu este livro que é assim, modelo do Antigo Testamento. And she opens the book by saying this. E ela então começou o livro dizendo assim: One night after preaching, uma noite depois de pregar, she was just relaxing, and she was channel surfing. ela estava relaxando, estava se trocando de canais na televisão. And she stopped on this documentary Aí então ela parou num because documentário, she heard the person on the documentary say this. porque ela ouviu essa pessoa no documentário dizer o seguinte: Christians believe os cristãos creem that if there are more Christians in a certain geographical area, que se houver mais cristãos em uma área geográfica, then that area will be more blessed and En- better off, então aquela área, aquela região será mais abençoada, será mais bendita and more transformed. e mais transformada. And then he said, so I decided to see if that was true. Aí então ela decidiu, ele falou, eu decidi ver se isso é verdadeiro ou não. And I looked for the most Christian city in all of the United States of America. E ele disse, eu procurei então para a cidade mais cristã em todos os Estados Unidos. And I discovered that Dallas, Texas was the area where most Christians per capita lived in all of the United Eu States. descobri então que lá na região de Dallas era onde haviam mais cristãos per capita. He said, then I went to the social statistics of Dallas, Texas. Aí eu fui para as informações sociais a respeito de Dallas, What Dallas, no Texas. was actually happening in the city? O que na verdade estava acontecendo na cidade. And he said, Dallas, Texas E ele disse, lá na cidade de Dallas, no had Texas, more violent crime, tem crimes mais violentos, more economic disparity, mais disparidade econômica, more racial division, mais divisão racial, more uneducated and illiteracy. mais também onde tem mais pessoas que não sabem nem ler nem escrever. According to every social statistic, E então, de acordo com todas as estatísticas sociais, Dallas, Texas was one of the worst places in all of the United States a of cidade America. de Dallas, no Texas, era a cidade pior nos Estados And Unidos. then he said this, Aí então ele disse assim, so it's just not true. então essa declaração If there's não é more verdade. Christians, Que se houver mais cristãos, the city is better off a cidade está melhor and the city is transformed. e a cidade é transformada. This should shock us as pastors. Isso como pastores deveria nos chocar, não é? What are we doing wrong? O que nós estamos fazendo de errado? And I just began, the more I read, E então quanto mais eu lia, I just began to say,
we're doing things incorrectly for transformation. Eu comecei a perceber, nós estamos fazendo coisas erradas se nós queremos uma transformação. Another book I read was called To Change the World. Um outro livro que eu li também, o nome dele é Transformando o Mundo. Dr. James Davison Hunter. Dr. James Davison Hunter. And in this book, E neste livro, he says cultural transformation only takes place ele diz, uma transformação cultural só acontece when there is intentional discipleship quando há um discipulado from the intencional highest levels of society. dos níveis mais altos da sociedade. Seeing more souls saved will not necessarily answer Jesus' prayer, your kingdom come, your will be done on earth as it is. Vendo mais almas ser salvas, não vai responder à oração de Jesus, dizendo que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. And it basically, as pastors and E apostles, basicamente, como pastores e apóstolos, what we need to do o que nós precisamos fazer is that when people come into our churches, é que quando as pessoas vêm às nossas we igrejas, need to find out what their gifts are, nós precisamos descobrir quais são os dons desta pessoa. and we need to equip the saints E então precisamos equipar os so when they santos, leave the building, para que quando eles saírem das they're quatro doing paredes the da work of igreja, ministry. eles possam fazer a obra do ministério. and we need to find out the ones that are the business leaders, E nós devemos também encontrar aqueles que são líderes de negócios, to find the ones that are the government leaders, aqueles que são líderes no governo, the education leaders. aqueles líderes na And educação. it's our job to start small groups to disciple them. E então é o nosso trabalho como pastores, nós Because começarmos grupos pequenos para discipulá-los. transformation Porque transformação doesn't come from a revolution, não vem de uma revolução, usually. normalmente. Transformation comes when believers hit the top parts of society Transformação and vem change the laws. Quando os cristãos atingem as altas camadas da sociedade e então começam a transformar as leis, Live without corruption. aí começa a viver sem corrupção. And so I studied how very small groups of the world's population change nations. Aí então eu comecei a estudar como grupos pequenos em nações transformam as nações. The Marxists and the communists in Os- the 40s and os- 60s. Os marxistas e os comunistas nos anos 40, 60, Small group. grupos It pequenos. wasn't most of society. Não era a maioria da It was a sociedade. small group of committed leaders. Eram grupos pequenos de líderes And cometidos, they compromissados. began to change the news. E eles começaram a They transformar began as to notícias. go to the universities. Eles começaram a ir às They universidades. began Eles to começaram get voted in for government. a ser And votados they para o governo. began to become lawyers and judges. Eles começaram também a se tornarem advogados e também a assumirem postos de juízes. And whole nations became communist. Aí então, nações todas se tornaram comunistas. Or what about the LGBTQ community? E em relação à comunidade LGBT, When I was a child, quando eu era criança, I remember the first time I ever heard eu me lembro da primeira vez que eu about a ouvi homosexual. a respeito de homossexual. I was like 10 or 12 years old. Eu tinha uns 10, And 12 anos de somebody idade. they said homosexual. E alguém então falou esta palavra, homossexual. And I said, what's that? E eu perguntei, o que é isso? I never, ever heard the word in my Eu whole childhood. nunca, jamais havia ouvido esta palavra em toda a meu tempo de It criança. was as though they didn't exist. É como se eles não existissem. And I remember being shocked when they told me what it was. E eu me lembro de ter ficado chocada quando eles me And disseram now- o que significava. 40 years later, E agora, 50 40 years later, 50 anos depois, a small group of people, um grupo pequeno de pessoas, less than 1% of the world population Menos- when I was a child, menos de 1% da população mundial quando eu era criança, have changed the way everyone thinks and feels about homosexuality. eles mudaram o jeito das pessoas pensarem a respeito de homossexualismo. And yet we as large population E ainda assim, nations nós como uma população grandiosa nas nações, have not been able to disciple the nation in the biblical values. nós não temos podido discipular as nações com os valores bíblicos. I shared last night about Israel, Ontem à noite eu compartilhei a respeito de one Israel, of the newest nations in the world. uma das nações mais novas em Was todo o able mundo. to form, to actually build a nation Eles puderam então edificar, construir with uma nação cities and governments com and cidades, business, governos, negócios, coming from every tongue, tribe,
people, a nation E vindo então de todas as tribos, nações da terra. that hadn't been a nation in 2,000 years. Esse foi um povo que não foi uma nação durante 2000 anos. I mean, because they studied the Old Testament. Porque eles estudavam o Antigo Testamento. We have to get back to the blueprint, Nós devemos então voltar para os planos the originais. foundation of our faith, O fundamento da the nossa Old fé. Testament. O Antigo Testamento. And the New Testament builds on the Old Testament. Porque o Novo Testamento é edificado sobre o Antigo Testamento. And I realize now that discipling nations E eu agora percebo que discipular nações must be intentional, deve ser algo intencional, comprehensive, deve ser algo compreensivo, all the spheres of society, deve ocupar todas as esferas da and sociedade strategic. e deve ser And I estratégico. will say this, E eu vou dizer o seguinte, that I have traveled in every continent of the world except Antarctica. que eu já viajei a todos os continentes da Terra, menos Oh. Antártica. 70 countries, 65, 70 countries. 65 a 70 países já fui. And almost no Christians that I meet E quase nenhum dos cristãos com quem eu já me encontrei have any sort of comprehensive plan to change their neighborhood, tem algum plano compreensivo ou completo para mudar, por exemplo, a sua região, sua vizinhança, their city, sua cidade, or their nation. nem a sua nação. But sadly, the globalists do have a plan. Mas, infelizmente, os globalistas têm um plano. I was asked to do a spiritual retreat for Christians in one of the largest tech companies. Me foi pedido para fazer, então, um acampamento com os cristãos de uma companhia de tecnologia. And when I got there, one of the men had a PhD, Quando eu cheguei lá, então, daquelas pessoas que tinham um and PhD, he was working in the field of AI. ele, na verdade, estava trabalhando nessa área And he was de telling me many inteligência things about artificial. Sorry, I didn't get it. He was telling me many things about it, Ele estava me falando muitas coisas a esse respeito. and he said this statement. E ele então fez uma He declaração. says, Christians call the world leaders, they call them globalists. Então ele falou assim, os cristãos chamam os líderes do mundo de And globalistas. they say it in a disparaging, nefarious way. E eles falam isso de uma maneira muito deprimente, sabe? And Denegrindo as pessoas. he said, but when you work for people, Mas quando você trabalha para outras said- pessoas, they actually, eles na verdade, leaders from many spheres of society meet together, líderes de várias áreas da sociedade, eles se reúnem. and they don't call themselves globalists. E eles não se chamam de globalistas. They call themselves effective Eles se chamam de eficazes altruists. e altruístas. And altruism means something done for the greater good. Altruísta é algo que é feito para um bem maior. And they meet together E esses líderes se and they reúnem create plans e eles criam planos that affect the whole world. que vai afetar todo mundo. And they're in all the top echelons of E society. eles estão em todos os escalões do nível mais alto da sociedade. And I have almost never met Christians from around the world that meet to change the world for the better. E eu nunca me encontrei com cristãos líderes de todo o mundo que se reúnem para tornar esse mundo melhor. I decided I'm going to start to gather them. Então eu decidi que eu começaria a reuni-los. And yet, because many Christians, all we want to do is see souls saved. E porque muitos de nós cristãos, tudo que nós queremos ver são almas sendo salvas. And therefore, we are becoming victims E é of por isso the que agendas of others. nós estamos nos tornando vítimas The da globalists agenda de outros. Os globalistas Have a plan. têm um plano. The LGBTQ community has a plan. A comunidade LGBT tem um plano. The Muslims have a plan Os for global muçulmanos- domination. Os muçulmanos têm um plano também para o domínio global. Christians are now becoming victims of the agendas of others. E agora os cristãos estão se tornando vítimas desses planos, dessas agendas, desses outros. The tail and not the head. E estão se tornando a cauda e não cabeça. We have to get back to the Bible. Nós precisamos então nos voltarmos We para a have to Bíblia. align ourselves with the King of Nós the whole earth. precisamos nos alinhar com o Rei de toda a terra, His name is the only one. onde o nome dele é o único nome. Now I have many notes here. Agora eu tenho muitas anotações aqui. And I've studied
people that have been effective at transformation Christians. E eu tenho também estudado pessoas que têm sido muito eficientes And em I don't transformar have- cristãos. I don't have time to tell you all the stories. Eu não tenho tempo de falar todas as histórias, But I will tell you that key elements that I've seen that bring transformation. mas eu gostaria de falar alguns elementos chaves que trazem transformação. The first is teaching. Primeiro, discipling. ensino ou discipulado. As apostles, as pastors, Como, bishops, como pastores, apóstolos, you bispos, have to find the people in your congregation vocês têm que descobrir as pessoas nas suas igrejas that carry influence in their spheres. que carregam algum tipo de influência na University esfera em que professors. eles estão. Business leaders, Líderes de negócios, government officials. oficiais do I was governo. just talking to the apostle about discipling people in his sphere of Eu estava influence. falando a respeito disso com o apóstolo sobre discipular pessoas nessas esferas. And it's your job to equip them E é o trabalho de vocês como líderes equipá-los so they do the work when they leave your office. para que eles possam então fazer a obra que eles têm a fazer I quando eles showed deixarem you- o gabinete que vocês chamá-los. I showed you from the Bible how when Paul was in Ephesus, he taught them every single day. Eu já te mostrei então na Bíblia quando Paulo estava lá em Éfeso, ele ensinava todos os dias. John Calvin, when he taught the Reformation, João Calvino também, quando ele ensinou a respeito da he reforma, taught every single day. ele ensinava todos os dias. And then he put a printing press inside St. Peter's Cathedral. Aí então ele colocou lá uma impressora para imprimir então tudo que ele estava colocando lá na igreja dele em São And Pedro. every sermon he spoke, E todos os sermões que ele they pregava, wrote it down and printed it as pessoas, alguém escrevia, and imprimia sent tudo it out e enviava through all the nations, para toda a nação, discipling them. discipulando-os. And so, at the same time, John Calvin produced commentaries on almost every book of the E Bible. ao mesmo tempo, João Calvino também ele produziu comentários de todos os livros da Bíblia. I will say this: E eu diria o seguinte: your pastor is a journalist. Your apostle is a journalist. o apóstolo de vocês é um jornalista. Your bishop is a journalist. A sua bispa é também You jornalista. have television shows every single day. Vocês têm também programa de televisão todos os dias. You're already doing it. Vocês já estão fazendo isso. You need to raise up journalists, more journalists, Vocês precisam levantar mais to jornalistas get the values of the kingdom para espalhar os into valores do reino into the news. e no noticiário. They were telling me that the movie, the television show, The Chosen, Eles estavam falando para mim sobre já assistiram os Escolhidos, The is on Chosen? the free channel across Brazil. Você assiste isso no aplicativo aberto para todo o Brasil, de graça. We need to teach the values of the kingdom. E nós precisamos então ensinar os valores do reino. We need to create movies, Precisamos também criar write filmes, articles, escrevermos artigos. write letters to the editor. Escrevemos também We cartas need para to os use- editores. Escrevemos, We need to make blogs precisamos fazer notícia e escrever blogs. to talk about what righteousness in government looks like. Nós precisamos também falar sobre como é a How justiça to no governo, stop corruption como parar corrupção through holiness. através da santidade. We need to begin to make videos Nós precisamos também fazer vídeos about how to overcome depression, como vencermos depressão anxiety, e ansiedade, because the young people are suffering from anxiety. porque os jovens estão sofrendo de ansiedade. I was just at a global evangelization conference in Krakow before I came here. Lá na cidade de Krakow, na Polônia, eu estava liderando uma conferência sobre evangelismo global. And a German leader of a house of prayer E então um líder de uma casa de oração da Alemanha said that he created a social media teaching. disse que ele criou um ensino na mídia social It was called The Power of a Focused Life. chamado de O Poder de uma Vida Focada. And all he did was talk about having focus in your life so that you live by your values and by the justice and righteousness. E o que ele abordava era sobre como você viver focado na sua vida, viver os teus valores, viver a justiça. And he said he didn't necessarily put Jesus and Bible verses in it. E ele disse que nem necessariamente falava sempre de But he Jesus, said- colocava versículos bíblicos, Immediately it went viral. mas ele disse que imediatamente começou a Hundreds viralizar. of thousands of people, Centenas e milhares de pessoas começaram a assistir. millions of people watched the
replays. E milhares de pessoas então começaram a assistir aquilo. God wants to give you ideas. Deus quer te dar How to ideias disciple your city and your neighborhood. de como você pode então discipular a tua vizinhança, a tua cidade. I could give you all kinds of examples of what John Calvin did, but Eu poderia te dar vários exemplos de como João Calvino fez, we have to also, another element of transformation mas existe também um outro elemento da transformação, is relationship building. que é edificarmos relacionamentos. John 17. João 17. And as I said, we see the need to build collectives of like-minded people. E como eu já disse, precisamos ver a necessidade de construirmos comunidades que pensam da mesma maneira. If our end goal is discipling Brazil, Se o nosso alvo final é In our discipularmos lifetime. o Brasil no nosso tempo de vida, in your lifetime, in my lifetime, if we're going to see Brazil discipled, se no teu tempo de vida, no meu tempo de vida, nós vamos ver o it's Brasil going to take discipulado, every single one of us. então vai exigir cada um de nós. No one person, Não uma só pessoa, no one ministry, não só um no ministério, one movement não só um movimento. is ever going to disciple a nation Se, alone. se nós vamos discipular uma nação, It will take many people. vai exigir It will muitas take pessoas. Us praying John 17. Vai exigir que nós oremos também João 17. In Krakow, the leaders of 160 evangelization movements came together. Lá na cidade de Krakow, na Polônia, 160 líderes de 160 movimentos de evangélicos para alcance de nações, nos reunimos lá. And they said, we will never finish the Great Commission E eles with one disseram, movement. nós nunca vamos conseguir terminar a grande comissão We need com each só other. um movimento ou uma organização. And they Precisamos worked uns in dos outros collaboration e precisamos trabalhar in the cooperando spirit um com o outro. of John 17. Nessa esfera de João 17. Testimonies. Testemunhos. This is another element of transformation. Esse é um outro elemento da transformação. Just like as a pastor, Assim como pastor, when a person becomes a believer, quando a pessoa se torna crente, bring them up on your stage, você o traz até aqui o and you say, púlpito. tell us how you became a Christian. Aí você então pergunta, como você aceitou Jesus? When a person gets healed, Ou a pessoa foi curada? you say, tell us how you got your healing. Aí você então pergunta, como você foi curado, curada? Well, we need to have testimonies of transformation. Nós precisamos também termos testemunhos de transformação. Katia and Sandra Gonzalez, they are business leaders in Brazil. Kátia e Sandro Gonzalez, eles são good. líderes aqui de negócio no Brasil. Good friends of mine. São bons amigos meus. And Sandro Gonzalez E o Sandro Gonzalez, was on the front page of, I believe it was Forbes magazine ele estava na primeira página, eu creio que da revista Forbes, in Brazil no Brasil, for being the most admired CEO in all of Brazil. por ser o CEO, o presidente de uma companhia mais Even admirado Latin no Brasil, America. em toda a América Latina. And I said, how did that happen? E eu disse, como isso aconteceu? And he said, well, I was praying for my business. Ele disse, bom, eu estava orando pelos meus negócios. And I said, God, I dedicated this business to you. E ele disse, então, Deus, eu dedico esse negócio This is ao for your Senhor. glory. Essa é para a tua glória. What do you want me to O do? que o Senhor quer que eu faça? And the Lord gave him an idea. E o Senhor lhe deu uma It was ideia different than he thought about. que era diferente do que ele estava pensando. He thought maybe God would say, Ele pensava, Deus talvez vai dizer, give money to the church, dê dinheiro para a igreja, help the poor. ajude os pobres. And the Lord said, I want you to bless your employees. Mas o Senhor disse, eu quero que você abençoe os teus empregados. And he said, E ele disse, okay. Tudo bem? And he realized that he ran a trucking company. Aí ele então percebeu que ele tinha um negócio de caminhões. He has 4,000 employees in his company. Ele tinha então 4.000 empregados na sua companhia. And he said, so he sent people to knock on the door of every single one of his employees. E ele então enviou pessoas para ir e bater a porta de todos os empregados da empresa dele. To ask what their greatest needs are. E perguntar a cada família qual era a maior necessidade que eles tinham. And because it was a trucking company, E porque era uma companhia de caminhões, many of the fathers and the sons were gone 2 or 3 days at a time, or 2 or 3 weeks. muitos dos pais ou dos filhos, eles estavam longe de casa por 1, 2, 3 semanas. Leaving the mothers and the children home to care for everything. Deixando então a mãe ali, os filhos, para cuidar de tudo. And so when they knocked on every door, Então, ao ir lá e bater a they porta de cada discovered all the needs of the employees, eles descobriram então as necessidades dos seus empregados. and they built a
benefit package for every single employee. Eles construíram, fizeram pacote de benefícios para todos os They held empregados. Christmas parties and summer parties. And Eles gave começaram gifts to all the children. a dar presentes, começaram a ter festa de verão, festa de Natal. And he said what happened was amazing. Aí ele diz que o que aconteceu foi impressionante. In English we say happy wife, happy life. Em inglês fala esposa feliz, o marido vai ter uma vida feliz. Amen. Happy wife, Amém? happy life. And he said, the wives were so happy. Aí eles disseram, as esposas ficaram tão Because contentes Their needs were being taken care of. porque as necessidades delas foram supridas. They said to their husbands and their sons, E elas disseram então para os filhos ou para os maridos: don't you dare you lose that job. não perca esse emprego, jamais. You get up on time. Você chega lá You no show horário. up at work. Então esteja lá no horário. And what happened E o que was aconteceu that all of the deliveries of his company é que were todas on as time. entregas da companhia dele And he sempre eram became feitas no horário. The most trustworthy company. E ele então acabou tendo uma companhia mais confiável de todas. Everybody began to hire his company E todos então começaram a because he blessed others. honrar a companhia dele e and imitar came a back companhia and dele, blessed him. porque ele começou a abençoar And outros e a he bênção became, voltou para ele. The most admired CEO in all of Brazil. E ele se tornou então o presidente mais conhecido, mais admirado em todo o Brasil. And once he was on the television, once he was on the magazine, E uma vez que ele havia aparecido nesta he revista, said, the newspaper called me. ele falou, então o noticiário me chamou, The television called me. o jornal me chamou. Everybody began calling me to do interviews. Todos começaram a me telefonar para And I was fazer able entrevistas. E eu pude então To give glory to God dar glória a Deus all over national television. na televisão a nível nacional. And as pastors, E como pastores, apostles, bishops, apóstolos, bispos, you need to have testimonies of transformation like that. vocês precisam também ter testemunhos de transformação assim. Who's changing their workplace? Quem está transformando do seu trabalho? Who's changing their school? Quem está transformando a escola onde Who's trabalha? changing the laws? Quem está mudando as leis? Who's transforming the slums? Quem está transformando as favelas? There are people in your congregations Há pessoas em suas igrejas that are bringing transformation. que estão trazendo transformações. Transformation testimonies. Vocês precisam também desses testemunhos de transformação. And so I have many more things to say, but I'm going to stop here. Eu tenho muitas outras coisas a dizer, mas eu vou parar aqui By saying this, dizendo assim, olha, when each one of us, quando cada um de nós, and this is the responsibility e esta é a responsabilidade of the person on the pulpit. da pessoa que está aqui atrás do púlpito. I always told my children, Eu sempre disse aos meus filhos, I am not expecting you to be a pastor. eu não espero que você seja um Or a pastor, worship pastora ou um líder de louvor. It is not more holy Não é mais be a santo pastor or ser a um worship pastor leader. ou um líder de louvor than it is to be a light in the darkness. do que ser luz nas trevas. And E we have encouraged our people to become, if they're very spiritual, to become pastors and worship leaders. nós temos então encorajado sim ao nosso povo, na nossa igreja, se eles são pessoas muito espirituais, para se tornarem ou pastores ou líderes de louvor. And we haven't trained them to be Daniel in Babylon. Mas nós temos treinado a cada um deles para serem como Daniel na Babilônia. And you know, when Daniel was in Babylon, E sabem, quando Daniel estava na Babilônia, Babylon was transformed because he was there. Babilônia foi transformada porque ele estava lá. When Jesus ministered to the prostitute, Quando Jesus ministrou à prostituta, the sin of the prostitute o pecado da prostituta didn't affect Jesus. não afetou a Jesus. Jesus' holiness affected that A prostitute. santidade de Jesus afetou aquela prostituta. Holiness Santidade is way stronger é muito mais forte than sin. do que o pecado. Greater is he that is in you Maior é aquele que está than em he você that is in the world. do que aquele que está no mundo. And when we behold him,
E quando nós o and we contemplamos, look at like we sang tonight, e como nós cantamos hoje à Holy, noite, Santo, holy, Santo, holy, Santo, holy, Santo, holy, Santo, holy, Santo, holy, Santo, holy. Santo. When we behold the Holy One, Quando nós contemplamos o Santo, we are transformed Nós into the same image. somos transformados segundo a sua imagem And também. He begins E Ele então começa, to make us increasingly into His image. Ele começa a nos transformar para que sejamos mais And como there Ele. is coming a generation E está in vindo Brazil uma geração no Brasil whose holiness will affect the corruption. cuja santidade vai afetar toda a corrupção. E toda a corrupção não vai afetar a santidade da igreja. It's coming a people out of Brazil. Porque do Brasil está saindo um povo. And I don't care if it starts with 10 people. E eu não me importo se comece com 10, 12 pessoas. Um grupo muito pequeno de pessoas that actually believe the Bible. que na verdade crê na Bíblia. Actually meditate on the law Que na of verdade God. medita na lei de Deus. And that God says, if you will meditate on my law E in the Deus diz, morning, se você meditar nas minhas leis pela manhã, à noite, then you will be prosperous então vocês serão and prosperados successful. e bem-sucedidos. Joshua 1:8. Josué 1:8. And I'm telling Josué you, 1:8. I no longer care for the big crowds. Eu não me importo mais com grandes multidões. Just give me Me a dê small group of people um grupo pequeno de pessoas as passionate, que é apaixonado, more passionate mais than apaixonado the communists, do que os comunistas, more passionate mais apaixonados than the LGBTQ, do que a comunidade LGBT, more sold out mais vendidos than the Jews who built a nation out of a desert. do que os judeus que edificaram uma nação num deserto. And I'll tell you, Brazil will be transformed. Aí eu te digo, o Brasil assim será transformado. But we have to build a new wineskin, Mas nós precisamos edificar então um novo odre, not only for the salvation of souls. não Yes, somente para a salvação de almas. yes, for salvation, Sim, para a salvação de almas, but for transformation. mas para que haja transformação Neighborhoods, de regiões, cities, cidades, nations. nações. And one last testimony. Eu tenho um último testemunho. I went to a church in, Feel free to go on. okay, I went to a small church Eu fui a uma igreja pequena, in North Carolina. lá South Carolina, I forget where. na Carolina do Sul ou do Norte, eu não me lembro direito. And the pastors were telling me, E os pastores começavam a me dizer, they had all these young people there. eles tinham todos aqueles jovens lá, Even though the church was small, they planted it out of nothing. It was maybe 400 people. embora a igreja fosse pequena, eles ficaram uma igreja do nada, I said, where'd you get tinha umas all these young 400 people? pessoas, e eu perguntei, onde você conseguiu todos And they esses said, jovens? oh, we came here to plant a church a few years ago. Eles falaram, nós viemos aqui para plantar uma And we igreja were alguns anos praying. atrás, e estamos Oh, orando, God, oh Deus, build our church. por favor, edifica a nossa igreja. Lord, we just pray that you would build our church. Senhor, nós oramos para que o Senhor edifique nossa igreja. And Father, help us, bless us so we can build the church. E Pai, nos abençoe para que possamos edificar uma igreja. And in the middle of one prayer meeting, Aí, no meio de um culto de oração, the Lord spoke through one of them. o Senhor falou através de um deles. Said, what is in your neighborhood? Ele disse, o que você tem aí na vizinhança de vocês? They had never even thought about what was in their neighborhood. E eles nunca nem sequer haviam pensado no o que existia ali And na they- vizinhança deles. They realized on the same street as them, at the end of the street, was a high school. Aí então eles perceberam, no final da rua tem um colegial, tem uma escola, colegial lá. And the Lord spoke to them, go and ask if there's any way you can bless that high Aí o school. Senhor então falou para eles, vão lá e veja se há alguma maneira de você abençoar a escola. So the next day, Aí no dia seguinte, one of the leaders of the church went and knocked on the principal's door. dos líderes da igreja foi lá e bateu a porta do diretor da escola. And when he opened the door, Quando ele abriu a porta, she said he was literally sitting there with his head in his hands. ele disse que, essa pessoa disse que o diretor estava sentado ali Looking- assim com as mãos na cabeça, Very discouraged. com uma aparência And muito he looked up and he said, can I help you? desencorajadora. E então ele levantou a cabeça e disse, posso te ajudar? And she said, yes. She said, actually,
I'm from the church down the street. Aí então essa senhora falou, And bom, we're- sim, eu sou da igreja aqui no final da rua. On the same street. Nós estamos aqui na mesma rua. And we were just wondering if there's anything you need, if there's any way we can serve you. E nós lá na igreja estávamos pensando, será que existe alguma necessidade, alguma maneira através da qual nós podemos ajudá-los And the principal, who e was a servi-los? Catholic, E o diretor era católico. he said, my children can't read. Ele disse, esses meus jovens não conseguem ler. And he told her this story. Aí então ele contou a história sobre os alunos. I was a principal at one of the most elite districts in the eastern seaboard of the E- United States. Eu era diretor de uma escola de elite lá noutra região nos And Estados he said, Unidos. all my students had everything they needed. Todos os meus alunos tinham tudo And o he que said, necessitavam. But I became an educator because I wanted to help young people in America. Aí ele falou, mas eu me tornei um educador porque eu queria ajudar os jovens aqui nos Estados Unidos. So he said, when I saw this job, it was the worst school in the whole eastern seaboard. Aí então ele falou, quando eu vi aquela vaga de emprego naquela escola, era a pior escola em toda aquela região. He said, I decided to apply for the job of principal Aí ele disse, eu então decidi aplicar para esse trabalho, because I wanted to help the young people. porque eu queria ajudar os jovens. But he said, I don't know what to do. My children can't read. Ele disse, mas eu não sei o que fazer, os meus jovens aqui na escola não sabem nem ler ainda. Do you think you could send me some tutors? Você acha que vocês podem enviar então alguns tutores? People to read to my students. Algumas pessoas que possam ler para os And meus she said, no alunos. problem. Ela disse, sem problema. And this little church, Aí então aquela igreja pequena, church plant, aquela pequena igreja ainda, they all went to the police and got background checks and did everything legal. eles primeiro foram lá para a polícia ver, né, a autenticação, ver se não tinha problema nenhum, then- depois puderam ir para a escola. 3 times a week they would go into the school Aí 3 vezes na semana eles and iam para a read escola e one liam on one, um a one um, on two. ou a dois And as talvez. they read, E à medida que eles they liam, began to prophesy. eles começavam também a They profetizar. said, you are going to be an awesome reader one day. E começavam a dizer, vocês vão ser leitores You maravilhosos um dia. Are going to be a doctor. Você You. vai ser um And they médico. began to prophesy identity into those schools. E eles então começaram a Those high profetizar school identidade para aqueles alunos daquele colegial. And what happened Aí o que was aconteceu that after a while, é que depois de the um tempo, students got courage. os alunos começaram a ter They coragem. began to say, I can do this. E aí eles começaram a dizer, eu posso. And they found out there was a youth group on Friday night. Aí eles descobriram que havia então um grupo de jovens na sexta-noite. And so they all started coming to the youth group. Aí então todos aqueles jovens da escola começaram a frequentar And they all o grupo got de jovens da born igreja. again. E todos nasceram de And novo. they began to read and to read E and to começaram a read. ler, e mais, e mais, e mais. And that school E aquela escola, went from being the worst school que in era all the eastern seaboard a pior escola em toda aquela região, to one of the top schools in Pra the whole ser eastern seaboard. uma das melhores escolas em toda a região leste dos And Estados the Unidos. principal E o won diretor, an award in all of America Ele- for being the most transformed school. ele ganhou também uma recompensa, um prêmio por ser a escola que havia tido a maior transformação nos Estados Unidos. And when he got up to get his award, E quando ele se levantou para he receber said, aquele prêmio, actually, ele falou, na verdade, it wasn't me. não fui eu. It was that church down the street. Foi aquela igreja ali, Hallelujah. lá na rua. But you know what happened to the church? E você sabe o que aconteceu com aquela igreja? All the young people started coming. Todos aqueles jovens começaram a frequentar a igreja, começaram a ser Their salvos. behavior was so transformed O comportamento deles foram tão transformados that they went home, that their parents noticed the difference. que os pais também começaram a notar a diferença. And they said, what has happened to you? E aí começaram a perguntar, o que está acontecendo com você? Well, come to church. Aí eles falaram, bem-vindos So à igreja. all the parents started coming Aí to os pais church, começaram a vir para a igreja. and the church exploded in Aí a growth. igreja então começou a And crescer numa hundreds of explosão, people joined the church. porque muitas pessoas começaram a vir à igreja. When you cast your bread on the water, Porque quando você lança o teu pão sobre a água, depois de muitos it dias, comes right back at you. ele volta para você. And I am going to pray. I want you to stand up right now. E eu vou orar, eu gostaria que vocês se levantassem agora, Because I am going to pray over you porque eu gostaria de orar sobre vocês what Daniel had. o que Daniel tinha. I'm going to pray the word of God Eu vou orar over each and every one of you. eu vou orar a palavra de Deus sobre cada um de vocês And also the words of the Apostle Paul. e também as palavras do apóstolo Paulo.
that God would, Ephesians 1:17, Efésios 1:17. that God himself Que o próprio Deus would give you the spirit of wisdom, lhes dê espírito de sabedoria, how to build. como edificar. Wisdom builds a house. Porque sabedoria Wisdom edifica uma casa. builds Sabedoria a city. edifica uma At cidade. the head of every noisy street, wisdom is crying out. Porque lá no começo de cada And Paul rua, a said sabedoria está clamando. E Paulo diz to the Ephesian church that God would give you a spirit of à wisdom igreja em Éfeso que Deus lhes dê and espírito de revelation sabedoria e revelação in the knowledge of Jesus himself, e conhecimento do próprio Jesus, King of the whole earth, Rei de toda a terra, discipler of nations. discipular nações. I'm going to pray from Daniel E eu vou chapter orar 1, então aqui de Daniel capítulo 1, verses 17 and 20. versículos 17 a 20. God, Deus, we come before you, nós vimos diante de ti, King of the whole earth, Rei de toda a terra, King of Sao Paulo, Rei de São Paulo, King of Brazil, Rei do Brasil, of Bahia, da of Bahia, Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, of Belém, Belém, of Belo Horizonte, Belo Horizonte, King of all of Brazil. Rei de todo o Brasil. Give your people Dê ao seu povo learning, um aprendizado. learning, give them learning. Dê a eles este aprendizado. Help them study Ajude-os a estudar to show themselves approved to God. para se mostrarem aprovados diante de ti, Deus. Give them learning Dê a eles and skill essa sabedoria, esse conhecimento, in all literature and wisdom. essa sabedoria para aprender em todas as áreas Give them understanding e entendimento in all visions and dreams. em todos os sonhos e visões, And let kings E who que- speak to them e que os reis falem com eles. find no one like them in all of their city. Não encontre ninguém como eles em toda a cidade deles. Let them stand Que eles possam se before destacar kings, diante de reis, before leaders, diante de líderes, before CEOs, diante de presidentes de companhias and in every matter of wisdom e em todas as áreas da and sabedoria understanding e entendimento, about which kings ask them. que os reis perguntarem para eles, Let them be found que eles sejam 10 times better descobertos 10 vezes melhores than all the magicians, de que todos os outros mágicos, all the witchcraft, de todos os outros feiticeiros all their kingdoms. e de todos no reino, Make them the head. que eles sejam cabeça. Make them the head. Faz deles cabeça. Make your people the head. Faz do teu povo cabeça e não cauda. Ask in the name of Jesus. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Let them be the transformers of Brazil. Que eles sejam os transformadores do Brasil, So that the prophecy para que a profecia seja cumprida their lifetime. na vida deles. Amen. Amém. Listen again, saints of God. This is the word of the Lord tonight. Aleluia. This is the time. Alguém pode aplaudir o Senhor? All over the earth when the true Eu worship. quero orar por ela. Nós vamos orar por ela. Stand and worship. Uma coisa eu já vou dizer a vocês. Ó, Rodrigo. Hoje eu não vou dormir, tá? Quem pegou a visão. Porque. Minha cabeça tá assim, ó. Eu falava há pouco. Aqui no Brasil, Peça pelo Brasil. os jovens mundanos do rap, da stand-up, estão dominando a internet. E os jovens evangélicos? Não. A internet está dominando. E nós não temos uma voz profética. Quando, daqui a pouco você vai conhecer You will meet soon. o pastor Marcos Feliciano, Pastor Marco Feliciano é um grande pregador. is a great preacher. E quando ele foi para a política, When he went to politics, 99% dos pastores se opuseram contra ele. Mas se ele não tivesse lá hoje, a igreja talvez nem estaria aberta mais. E às vezes nossa mente está muito fechada. E nós vamos orar ao Senhor. Enquanto ele estava pregando, levante a mão para o céu. Jesus não ficou lá na terra dos samaritanos, mas ele levantou a samaritana.
E ela ficou lá. Jesus não podia ficar entre os samaritanos, mas ele plantou uma semente lá. Ei, vou falar algo. Deus tem pessoas aí no meio. Alguém não entendeu? Nas regiões de Decápolis, as 10 cidades romanas, Jesus não podia ficar ali. E é o único homem que Jesus liberta ele. E ele diz: eu quero te seguir. E Jesus disse: você não pode. Você vai ficar aqui. Senhor, nós vamos sair daqui para atingir. Tem muitos tesouros escondidos na sua igreja. Eu quero que ela dobrar seu joelho um minuto. Please. Amor, vem aqui, por favor. A minha esposa. Traga o teu manto. O Senhor está feliz com a sua vinda aqui para o Brasil. Você veio cumprir exatamente aquilo que Deus quis que você viesse fazer. Abre as duas mãos. Há uma ativação profética, a esse mover do Espírito. E eu creio que Deus não te trouxe aqui para pregar. Deus te trouxe para dizer: this is the time. Esse é o tempo, esse é o momento. Senhor, cobre ela com o teu manto. Senhor, aponte a mão para ela. Vocês que são batizados, vocês são pastores, líderes, ore por ela. Eu profetizo, Senhor, que haverá um romper. Obrigado, Senhor, por ela ter deixado seus filhos. Obrigado por ela amar nosso país, Senhor. Obrigado, Senhor, por ela ter amado nossa nação, por ela ter se preocupado. Meu Deus, é aniversário dela esses dias. Eu sei que ela deixou o aniversário. Poderia estar com sua família, poderia estar com seus filhos, mas ela veio aqui nos honrar. Ela ouviu a tua voz, ela jejuou, ela está em jejum até agora, porque ela obedeceu a tua voz. Ó Senhor, cubra ela. A Bíblia diz assim: aquele que recebe um profeta na condição de profeta, recebe galardão de profeta. Aquele que recebe um justo na condição de justo, recebe galardão de justo. Aquele que desce um copo de água para o homem de Deus, receberia galardão. Você nos trouxe a água, você nos trouxe a água, você nos trouxe a água. Nós estávamos sedentos, e todos estamos aqui, recebemos um direcionamento do teu Espírito. E o Senhor diz: estou te levando entre aqueles do teu país. Eu te levei para a América para te colocar em governo, nessas eleições do seu país agora. Ela nasceu no Canadá, mas hoje mora nos Estados Unidos. Você será uma voz profética para as eleições dos Estados Unidos da América. Eu estou profetizando: as senhoras, você será uma voz profética para as eleições dos Estados Unidos da América, para que o império do diabo não prevaleça naquela nação. É o tempo, é o tempo, ele é o tempo, esse é o tempo, esse é o tempo. Eu oro também que você coloque as mãos na sua cabeça. Levante ela, amor, é isso. Eu oro ao Senhor, aumenta, Rodrigo, para que Deus abra a tua mente, para que Deus te dê sabedoria, pastor, para que Deus te dê sabedoria, obreiro, que é o dom da ciência, o dom da sabedoria. Eu estava falando com o bispo Vitor, Deus abriu a minha mente nessa palavra. Com certeza eu vou assistir ela de novo depois, porque Deus falou muito comigo. Eu anotei quase tudo do culto. Eu sei que Deus disse: tem que romper barreiras. É necessário que Daniel esteja lá, é necessário que Esther esteja lá. Pare de ficar limitado naquele quarteirão. Enquanto os irmãos de José estavam brigando pela fazenda de Jacó, Deus tinha as nações para José. Eu vou falar mais alto: enquanto os irmãos de José estavam brigando porque achavam que a visão era para a casa de Jacó, mas Deus tinha as nações para você, José. Deus quer fazer algo maior, Deus quer fazer algo maior. E eu profetizo: esse é o tempo. E eu sei que Deus te trouxe aqui porque às vezes recebemos a palavra e acreditamos que é para aquele. Porque quando os irmãos de José receberam a revelação que saiu da boca de José, eu preciso encerrar 2 segredos, posso? Vem cá, Duélis. Vem cá, bispo. Rápido. Um exemplo, ok? Amém?
Faz de conta que a bispa não é minha mulher. Faz de conta que o Duélio é meu irmão. E ninguém manda num sonho. Você sonha qualquer coisa. Pois tem que orar antes, ok? E dormir. Mas Deus livre guarde que eu sonhei. Está amarrado 7 vezes, Rabi Shalom. Que eu sonhei com a minha cunhada. É só um sonho impuro. Mas uma coisa é eu sonhar e outra coisa é eu falar. Se eu falar, meu amigo, sonhei com a tua mulher hoje. Meu Deus. Vai virar um inferno na família. Ou não? Agora você entendeu. Só fala o sonho. Quando você fala, o sonho toma forma. Quando José, eu já vi muito pregador falar, José se deu mal porque falou o sonho. Não, o sonho só passa a ter força no mundo físico quando você acredita e fala. Quando José recebeu aquele sonho, ele falou. Ei, o sonho só toma força quando você põe para fora. Então ouse a sonhar, tenha coragem de ir para cima. E Deus te usou poderosamente comigo hoje. Uau! Porque quando José contou o sonho, você entendeu do sonho, né? Tem pessoa que fala assim, ó, eu não vou falar, porque o diabo vai amarrar. Não, quando eu falo, eu trago e dou vida àquilo que não existe. É que nós às vezes temos medo da opinião pública, o que as pessoas vão pensar. Mas o doutor Alderino Nelson Rocha falou algo muito poderoso aqui. O Trump é chamado de louco. O dono da Tesla é chamado de louco. E a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Bolsonaro é chamado de louco. Mas são esses doidos. Nós também por eles somos chamados de louco, porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Deus escolheu quem não é para confundir quem é. E a hora, quando ele conta o sonho, os irmãos falaram, ele quer dominar aqui a fazenda do papai? Eles venderam o José porque eles pensaram, ele vai dominar sobre essa terra. Mas eles pensavam que a visão era para a fazenda de Jacó. Mas o meu pastor, ele sabia. Deus não tinha a casa de Jacó, Deus não tinha a fazenda de Jacó, Deus tinha as nações. Deus quer nos levantar para as nações. Deus quer nos levantar para as nações. Diga, eis-me aqui, Senhor. Você precisa dizer, eu quero, me usa. Fala para Ele, abra a minha mente. Senhor, me mostre as pessoas certas, me conecte às pessoas certas, me leva aonde Tu queres que eu vá. Deus me direciona, Deus me mostra os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Põe a mão na tua cabeça, fala, Deus, tira essa mente de escravo que eu tenho, tira essa mente religiosa que eu tenho. Deus, tira essa mente religiosa que eu tenho e nos dá sabedoria para alcançar. Senhor, ela foi muito usada hoje, obrigado. Irmãos, houve um momento que ela estava pregando, que parecia que não tinha ninguém nessa igreja, só tinha eu e ela, porque ela disse algo muito forte. Os comunistas têm um plano. Eu estudava com o doutor Alderino Nelson Rocha em 2007. Ele me disse para mim, qual será a maior religião do mundo? Eu disse a ele, o Islã. Ele disse não. Eu disse o Espiritismo. Ele disse não. Será o homossexualismo. E agora já é. Eles têm um plano. Eles foram entrando devagarzinho pelos livros das crianças. Vou descer, você não entendeu. Eles foram entrando pelos desenhos. Eles foram entrando sorrateiramente. Eles foram entrando pelas novelas da Globo. Eles foram entrando pelas novelas da Record. Eles foram entrando pelos Big Brother da vida. E aquilo foi, eles têm um plano.
A igreja precisa. Ei, Deus levantou Paulo para os gentios. Deus levantou a mulher samaritana para os samaritanos. Deus levantou aquele homem endemoniado. E Jesus foi expulso daquela cidade de Gadara. Mas Jesus voltou 2 anos depois e havia uma multidão. Quem pregou? Ele. Deus precisa levantar-nos com uma visão nova. Levante a mão e receba a última. Eu vou orar para vocês. Vou passar também ao pastor Marcos Feliciano. Vocês querem ouvir a voz de Deus ainda não? Eu vou orar para vocês e quero dizer uma coisa. Qual é a vontade de Deus? Abaixa a mão e eu oro. Qual é a vontade de Deus? Boa. Boa. Mas enquanto a mente não for renovada, lá não sei na América, mas aqui no Brasil, eu tenho um pastor nosso, que ele só viu televisão aos 18 anos. Porque aqui no Brasil, se dizia que a televisão é do diabo. E o diabo não é dono de nada. Mas ele só toma posse daquilo que a gente dá para ele. Então, durante anos, quem dominou, e hoje para a gente ter uma hora na televisão é a dureza. A televisão é do demônio. Aí diziam, a praia é do demônio. Aí o ímpio tem uma casa na beira da praia e o crente mora na favela. Não é para rir, isso é sério. A mente tem que ser o quê? Eu não estou falando sobre liberalismo. Mas a Bíblia está dizendo assim, ó. Não, bota na normal mesmo, filho, bota na normal. E não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Irmão, Deus pode levantar alguém em nosso meio para se tornar uma influência. Nós não temos hoje alguém, uma referência. Nós precisamos ter alguém, eu não sei se falo. O rap tem alguém que os influencia. A Ludmilla é referência para alguns. A Anitta é referência para alguns. Nós precisamos ter pessoas que vão ser influência, que o mundo vai olhar para nós e vai dizer, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Ei, meu Deus, eu fiquei feliz por uma coisa. Esses dias eu estava nos Estados Unidos e na verdade eu tomo muita água, vocês já perceberam. E é chato quando você... Eu tomo muita água, muita. Eu estava tinha uma mulher sentada na porta do banheiro e não sei o que me aconteceu aquele dia. Eu nunca peguei um voo daqui para a Flórida e fui tantas vezes no banheiro. E tinha uma mulher que toda hora falava assim, ó, dá licença. E eu sei que eu incomodava ela. Toda hora eu incomodava ela. Toda hora eu incomodava. Tinha hora que eu me apertava assim, porque eu falava, Jesus, aquela mulher não vai gostar. Porque eu estava sendo chato. E quando eu fui pegar as malas, eu olhei para uma mulher e falei, posso tirar uma foto com você? E ela, quem é essa moça? A Cláudia Leite. Cláudia Leite, chamou ela? Cláudia Leite. Ela disse, você não me deixou dormir, hein, indo para o banheiro toda hora. E ontem, diferente da palhaçada que fizeram, ela falou, eu nunca mais vou dizer o nome de Exu, eu vou dizer o nome de Jesus. Eu comecei a servir ao Senhor, na minha casa começou a ter célula. E o Senhor, ela falou no carnaval onde, Fábio? Ela falou onde no carnaval, pastor Israel? Eu estou dizendo que o meu tempo aqui está acabando, o meu tempo de ficar aqui. Até que enfim levantou alguém para chegar e não se envergonhar, alguém para ser uma referência. Deus vai levantar pessoas em nosso meio. Eu creio, o Brasil vai ser avivado. Ore em línguas por um minuto, ore. Eu me lembro quando meu amigo pastor Marcos Feliciano foi para lá. Quantos não disseram, Feliciano agora desvia, Feliciano agora vai cair. E ele tem sido luz no meio das trevas. Assim temos visto o nosso irmão Magno Malta. Nós temos que ter pessoas de Deus para ser referência. Que Deus levante jovens para fazer a diferença na internet. Nós precisamos ter jovens, precisamos ter pessoas do governo, precisamos ter advogados de Deus, médicos de Deus, autoridades de Deus, delegados de Deus, pessoas de Deus, para que haja um romper, para que barreiras venham ser quebradas.
usa-me, Senhor. Fala para Ele, usa-me, Senhor, abre a minha mentalidade. Senhor, eu oro, meu Pai, para que esse homem, para que essa mulher chegue lá. Quando ela estava pregando, eu não sei se falo a última, pode? Eu quase caí arrebatado ali na cadeira. Quando ela falou sobre o homem da faculdade, e meu corpo começou a tremer, e disse: tem pessoas que têm orado, a sua vida é a resposta para a oração de alguém. Tem pessoas orando: Senhor, mande alguém para me ajudar nessa luta. Há líderes em faculdades, há líderes do governo, há líderes em várias áreas da sociedade, e que Deus vai te conectar a elas. Aquele homem que Deus falou, vai na faculdade, vai lá. Quando chegou lá, o diretor da escola estava perturbado. A sua vida, o seu ministério será a chave, será a resposta para outras pessoas. Isso, ore mais uma vez, ore, ore, ore. Não cesse de orar. Oh Deus, estou aqui, Senhor, e muda o direcionamento, transforma a mente, dá a eles visão de águia, dá sabedoria, dá entendimento, dá, meu Deus, abre a visão dessa pastora, dessa bispa, dessa missionária. Pai Rodrigo, deixa Deus te usar. Esse é o tempo. Santo é o teu nome. Your name. Espírito de Deus, usa-os nesse momento, destrava-os, envia-os, capacita isso, não cesse de orar. Se você quiser se ajoelhar por um minuto, se ajoelhe, fale com Deus. Deus, eu não aceito mais, eu não aceito ser mais esse homem. Isso, ore mesmo, sem vergonha. Quer pôr a cara no chão, põe. Quer se humilhar, se humilha. Que coisa linda, bispo. Que ore, eu sou Deus. Oh Deus, há uma ativação profética, há um envio. Ei, você não estava indo porque não estava preparado. Deus demorou mais tempo em te preparar. Ei, Deus demorou 30 anos para preparar Jesus. Deus esperou 40 anos para enviar Davi. Deus esperou 17 anos para mandar José. Ei, Ele esperou 14 anos para mandar Paulo. Esse é o seu momento. Esse é o Kairos de Deus. Isso, Deus abriu a tua mente, Deus abriu o teu entendimento. E você precisa orar como nunca orou. Tem gente chorando, tem gente de joelhos. Oh Deus, que coisa linda. Proclaim